Esse é o vídeo de solução dos exercícios e desafios da nossa aula de Strings em C# do curso de Unit 6. Exercício A. Considere um jogo em que o jogador precisa realizar diversas missões, como derrotar uma quantidade de inimigos ou coletar uma quantidade de itens, e crie um programa em C# que escreva no console a seguinte lista de missões. Então vamos criar o projeto na pasta Exercise, do tipo console, e eu vou chamar essa aqui de 03A Missions. E nós vamos implementar da seguinte forma. Primeiro, vamos definir todas as variáveis com a quantidade de missões que a gente tem que fazer. Então, primeira de Goblins, e ele vai ter 5. Red Fruit, para as frutas vermelhas, 10. Chaos Deals, para joias do caos, 3. Swamp Orcs, para os ogros do pântano. A gente tem que derrotar 25. E no fim, Enemy Flags, que vão ser as bandeiras dos inimigos. Então essas são as variáveis. E agora a gente vai usar a interpolação de string para mostrar as nossas missões. Então, primeiro eu vou colocar aqui uma mensagem escrita missões. Em seguida, vamos usar o comando writeLine e vamos escrever todas as nossas missões, começando por derrote os goblins da montanha. E aí a gente vai mostrar entre parênteses como pedido no exercício a quantidade de goblins que a gente tem que derrotar. E vamos fazer o mesmo processo para todas as outras missões. E feito. Vamos ver o resultado. Vou entrar na pasta Exercise 03A Missions, executar o comando .NET Run. E temos o resultado como esperado. Então vamos agora para os desafios. Desafio A. Crie um programa que escreva um texto com 2 parágrafos longos, de pelo menos 50 palavras no console, utilizando apenas um comando console.writeLine e sem criar variáveis. O texto deve aparecer no console de forma que os 2 parágrafos estejam separados por quebra de linha. Então vamos criar um projeto novo dentro da pasta Challenges, do tipo console, vou chamar de 03A raw string literal. E para fazer essa implementação a gente vai ter que usar um recurso de string do C# chamado raw string literal. Essa é uma forma que a linguagem fornece para a gente escrever textos longos que podem ter formatação e quebra de linha. Então, como que a gente faz isso? Então, eu vou criar o comando aqui console.writeLine. E aí a diferença para a gente poder usar esse tipo de string é que, ao invés de colocar entre aspas, a gente vai usar 3 aspas. Então, inicia com 3 aspas e finaliza com 3 aspas. E aí todo o conteúdo que tiver entre essas 3 aspas, a gente pode colocar em várias linhas. Então eu separei um texto longo aqui no bloco de notas, eu vou copiar e vou colar ele aqui. Então a gente tem um texto bem grande aqui, inclusive eu posso quebrar as linhas aqui para a gente poder visualizar melhor. E do jeitinho que eu formatar aqui é como ele vai aparecer no console para a gente. Então vou terminar de formatar. Pronto, então vamos executar. Vou entrar na pasta aqui de Challenges. De Challenges 03A raw literal string e vamos executar o comando .NET Run. Então vocês podem ver que ele mostra o texto exatamente como a gente colocou ali, inclusive com as quebras de linha. Então essa primeira quebra de linha ele aparece aqui, a quebra de linha que tem no meio também, toda a quebra de linha que a gente colocou entre cada parte do texto também aparece, inclusive essa quebra de linha aqui no final também tem uma quebra de linha aqui no console. Desafio B. Crie um programa em C# que escreva o texto Don't Panic e em seguida mostre quantos caracteres esse texto possui. Então vamos lá, eu vou criar um novo projeto na pasta Challenges, do tipo console, e vou chamar de 03B string length, que é o tamanho, né? E vamos implementar da seguinte forma. Primeiro vamos criar uma variável, vou chamar ela de text, e vou colocar aqui Don't Panic, não entre em pânico.
E aqui entra a dica do enunciado. Tem uma forma da gente descobrir quantos caracteres tem esse texto sem a gente ter que fazer manualmente. Porque se eu colocar manualmente lá e eu contar aqui quantos caracteres tem e colocar na minha string, se essa variável vier mudar, a gente teria que mudar manualmente o resultado também. Mas quando eu uso uma operação aqui, se eu colocar um ponto no final da variável text, a gente vê que tem várias operações e várias propriedades. E uma delas se chama length, que é o tamanho dessa variável. Então a gente pode ver aqui, ó, length. E ele até fala aqui na documentação pra gente que ele traz o número de caracteres nesse objeto. Então, pra gente mostrar esse resultado na tela, a gente pode usar um comando console.writeLine. Eu vou colocar ele formatado aqui como interpolação de strings. E vou colocar o texto text. Então, eu vou colocar entre aspas aqui, mas eu não posso colocar entre aspas direto, porque a gente já usa aspas para definir o que é uma string. Então, se eu colocar aqui aspas, ele vai dar um erro, porque ele acha que a gente está terminando a string. Então, sempre quando a gente quiser colocar uma aspa no meio de uma string, a gente tem que colocar uma barra antes. Isso aqui vai fazer com que essa aspa que a gente está colocando aqui seja reconhecida apenas como aspa dentro da string e não como parte do comando. Então, vou colocar aqui entre aspas o texto, possui, e aí aqui a gente coloca aquele length que a gente viu que tem dentro da variável. E vou colocar aqui letras. Então vamos executar esse projeto. Vamos voltar aqui, entrar na pasta 03b, string length, .NET Run. E temos o resultado que Don't Panic possui 12 letras. Se a gente for contar, ele realmente tem 12 letras. E aí por letras, talvez letras não seja o melhor nome, porque a gente está contando a quantidade de caracteres, tá? Então, exclamação, espaço também conta como caracteres. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inclusive, se a gente mudar o texto aqui, vamos colocar, por exemplo, sei lá, keep calm, e vamos executar novamente. Vai ver que ele muda a quantidade de caracteres contabilizando o texto que a gente adicionou ali. Então esses são os resultados do desafio dos exercícios da nossa aula de strings. Se ficar alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu faço questão de ir lá e responder depois. Então é isso, valeu!